Meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouco sobre o passo a passo da técnica biescalonada. O primeiro passo é a cirurgia de acesso endodôntica, que destina-se a acesso à câmara pulpar e canal radicular, com as brocas de alta rotação diamantadas e carbide. Então, por meio do ponto de eleição, da direção de trepanação e da forma de conveniência, você vai ter acesso à câmara pulpar. Nessa imagem aí, eu coloquei um exemplo de uma cirurgia de acesso que é no primeiro molar superior. Depois de acessar o canal, vamos para o segundo passo, que é o isolamento absoluto, que no caso da endodontia, isola só o dente a ser trabalhado. Depois do segundo passo, vamos para o terceiro passo, que é a neutralização, em CETEX, que é a descontaminação progressiva. Então, você começa selecionando a primeira lima, que se adapta ao terço cervical, que ela tem que tocar apenas na entrada do canal. Depois, você seleciona 3 limas sequencialmente menos calibrosas que a primeira. E você tem sempre que usar a lima 15 no CETEX entre as limas para não perder o canal. E todas as limas têm que estar calibradas no CETEX. Então, por exemplo, se você começou usando a lima 60 azul, aí você vai inserir ela, fazer um quarto de volta, irriga, aspira e inunda. Aí você usa a 15 para não perder o canal, aí depois você vai para a que vem antes da 60, que é a 55. Aí você faz um quarto de volta, irriga, aspira, aí retira, usa a lima 15 para não perder o canal, aí vai para 50, um quarto de volta, irriga, aspira, inunda e assim vai. Depois vamos para o quarto passo, que é a odontometria. Então, você vai lá, faz um raio-x quando a lima estiver no dente e faz a odontometria. Aí, a lima ela deve ficar 1 milímetro aquém do ápice radiográfico. Depois, vamos para o quinto passo, que é o preparo do batente apical. Você começa selecionando e calibrando 4 instrumentos na medida do CRT. Então, você inicia com o movimento de limagem com a primeira lima, pressionando contra as paredes do canal e tracionando em direção coronária. Esse movimento ele tem que ser repetido várias vezes, pressionando o instrumento contra todas as paredes de forma circunferencial. Então, você vai girando em todas as paredes de forma circunferencial. Quando o instrumento estiver solto, já estiver folgado, você deverá parar e trocar a lima, aumentando o calibre, que deverá trabalhar em toda a extensão do CRT da mesma maneira que a anterior, sempre irrigando o canal, sem esquecer de irrigar. Aí você repete esse procedimento com os 3 instrumentos mais calibrosos que o instrumento apical inicial, né? O último instrumento que você trabalhar lá, proporcionando o maior alargamento do canal em apical, será chamado de instrumento final ou instrumento memória. Depois disso, vamos para o 6º passo, que é o debridamento foraminal. O debridamento foraminal, você vai fazer a remoção de tecidos infectados e necrosados naquele 1 milímetro do CRT, que fica aquém do ápice radiográfico, sem dilatar, a fim de eliminar e promover um tratamento mais eficiente. Então, você usa uma lima mais fina para neutralizar o milímetro apical, né? Que vai ser o CRT mais 1. Então, é importante usar uma lima fina para não dilatar, né, o ápice. Depois vamos para o último passo, que é o escalonamento. Que no escalonamento você vai preparar escalonadamente mais 3 ou 4 instrumentos e entre cada um você vai fazer o recuo de 1 milímetro. Então, o primeiro instrumento que irá trabalhar nessa etapa será um mais calibroso que o instrumento apical final, ou o instrumento memória. Então, se o seu instrumento memória, por exemplo, foi o 50, o seu primeiro instrumento a trabalhar nesse escalonamento vai ser o 55.
Então, o primeiro instrumento a ser usado, ele será calibrado no CRT-U. Então, você vai colocar o instrumento no canal até o cursor tocar o bordo de referência e deve-se realizar movimentos de limagem, pressionando contra as paredes do canal e tracionando. Esse movimento ele deve ser repetido várias vezes. E então, o instrumento apical final ele deve ser introduzido no canal em CRT, para recapitular o canal. Então, você vai sempre colocando o instrumento apical final para ir recapitulando, né? Aí você repete o movimento, repete esse mesmo procedimento com o instrumento mais calibroso que o anterior. Por exemplo, então o primeiro foi o CRT menos 1 milímetro, aí o próximo vai ser em CRT menos 2 milímetros e assim sucessivamente. Igual tá aí nessa imagem, né? Que o instrumento memória é esse 35, né? Aí instrumento memória, então o primeiro instrumento que ele usou depois do memória foi o 40, então foi o primeiro. Aí você coloca o primeiro instrumento, depois o memória, depois o 40 e 45. Aí coloca o 45, faz os movimentos, aí coloca o memória de novo e o próximo. E assim vai. E assim sucessivamente. E é isso.